Yogiki Tsurushima! O capítulo 15 de Jujutsu Kaisen Módulo começa com a obra na capa da revista Weekly Shonen Jump. Dabura, Tsurugi, Yuka e Maru estão na capa na pose de suas técnicas e habilidades. A capa enfatiza a batalha de Yuka versus Dabura pelo controle do Japão. Na página colorida Full Spread temos Maru e Tsurugi em destaque, enquanto Dabura e Yuka estão ao fundo prontos para o confronto. Temos uma mensagem dizendo que eles estão lutando como irmãos, como guerreiros. Eles vão arriscar a própria vida. É interessante que a gente colocou a ênfase do Maru e também ali do Tsurugi como irmãos mais velhos, mas o Dabura também é o irmão mais velho. Se meteu no meio dessa encrenca que não era dele por causa da sua irmã, por causa de proteger a sua irmã. Então todo mundo ali é irmão mais velho ali de alguém, né, em relação ao Maru, Tsurugi e também o Dabura. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo épico, épico pra caramba, depois da vinheta. Vemos uma visão embaçada da Yuka e ela está muito mal. Mino está do lado dela tentando lhe dar uma direção. Ele aparece com uma cadeira de rodas tecnológica e diz para Yuka que eles deveriam usar ela. Afinal, eles haviam trazido a cadeira até aquele local, o que a Yuka lhe agradece pelo cuidado. Caraca, essa página colorida ficou muito, mas muito parecida com as de Bleach. Com as colors de Bleach, né? Principalmente ali com as One Pager Color de Bleach. Caramba, grita, exala Bleach, né? A arte do fundo branco é algo realmente muito absurda. Quando o autor manja disso e o Yuji gritou Bleach demais aqui. Dá pra ver claramente a referência que ele acabou utilizando nessa página, e o Kubo sempre fazia esses quadros, essa colorização quando queria realmente nos impactar no começo dos seus capítulos. O avião decola e Yuka começa a pensar em algumas coisas estando no hangar do avião. Ela pensa que se ela vai reencarnar, então na próxima vida ela quer ser a irmã mais velha do Tsurugi. Yuka pensa que ela já sabe o que fazer, afinal ela passou 16 anos ensinando Tsurugi como ser um irmão mais velho, sendo assim uma irmã mais nova. Vemos um pequeno flashback dos pequenos Yuka e Tsurugi. Yuka diz que sempre vai pegar leve com o seu irmão, coisa que o Tsurugi não fazia com ela. Através ali do treinamento a gente pode observar que o Tsurugi pegava pesado com a personagem. Vemos também que o Tsurugi nunca deixava o lanche para ela, como ela vai ensinar o seu irmão mais novo todos os truques e como vai lhe ensinar também a fazer as tarefas escolares. Yuka então sorri e diz que Tsurugi nunca foi muito bom em ser o irmão mais velho. E a gente pode observar que a face dela toda está quase sem vida. Meus amigos, o mangá de Jujutsu Kaisen Módulo finalmente começou com o seu pé na porta, né? Gegeko Utami vem aquecendo os motores nos últimos 14 capítulos pra gente chegar neste ponto. E se você já está aquecido, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilha os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos pra gente falar ainda mais de Jujutsu aqui no canal. Você também pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Continue a fortalecer ainda mais os conteúdos do canal do Geek Brasil, porque ó, as próximas semanas prometem. Vimos então que a Yuka quase desmaia, o que o Mino se aproxima dela e pergunta sobre ela. Isso faz o Yuka chamar pelo seu irmão, o que Mino questiona se ela está falando do Tsurugi. Ela chama a atenção do Mino, lhe dizendo que não era para ele vir até aquele local. Ela disse que não está tentando ser dura na queda. Realmente existem momentos em que ela não quer que ninguém veja o seu rosto. Mino fica surpreso com a chamada que está recebendo
E Yuka continua dizendo que ele é o tipo de pessoa que acha que está ajudando as garotas, dizendo que elas ficam bonitas sem maquiagem. Mas então vem o grande baque desta cena. Yuka diz que seu irmão não entende nem mesmo a sua irmã, quem dirá as demais garotas ao seu redor. Yuka não estava esculachando Mino, ela estava, ou na verdade, ela está delirando ali em ver o Tsurugi no Mino. Mino pensa que a doença já chegou até esse ponto. Ele então atua como Tsurugi, pega a mão da Yuka e pede desculpas para ela. Yuka então se lembra do dia que o Tsurugi se machucou protegendo ela. A mesma lembrança que o espadachim teve ao conversar com Maru sobre querer protegê-la. O pequeno Tsurugi diz para ela não chorar, que o machucado não foi nada demais. Ele pega ali na mão dela e os conduz de volta até um certo local seguro. Yuka então revela o que aconteceu naquele dia. Ela só queria ajudar um amigo que tinha sido possuído por um espírito amaldiçoado de grau baixo, que nem classificação possuía. Ela pensou que poderia lidar com isso sozinha. Ela continua a chorar, enquanto Tsurugi segue caminhando, tentando mostrar para sua irmã que não aconteceu nada. Yuka diz que ela não teria morrido, mesmo que Tsurugi não tivesse lhe ajudado. O que lhe feriu mesmo foi seu amigo ter lhe culpado. E o que lhe salvou foi poder agarrar na bondade do seu irmão por ele nunca ter lhe culpado. Vamos para a terra amaldiçoada de Tóquio e corvos sobrevoam os prédios da antiga capital do Japão. Dabura questiona se a feiticeira à sua frente é o guerreiro escolhido, o que ela lhe responde que não, ela é apenas um velho saco de ossos. É muito interessante porque o Dabura, ele vai para essa batalha e ele nem mesmo estudou a Yuka. Já sabia que a Yuka iria lutar, já sabia que basicamente ali o Dabura iria lutar e ele nem estudou a personagem, ou pelo menos é o que eu consegui compreender. Tudo bem que eu acho que talvez o Dabura não tenha recebido essa informação, visto que o Maru também não sabia que era a Yuka que iria lutar, o Tsurugi que acaba informando pra ele. Então talvez o Dabura não tenha essa informação, mas o fato é que pro Dabura tanto faz, né? Então pra ele já tá se garantindo, achando que seria essa feiticeira ali que estaria realmente sendo escolhida. A feiticeira continua dizendo que veio lhe saudar como representante dos feiticeiros da terra e assim se apresenta como Wiwi, chefe do clã Shinkageryu. Caramba, por essa eu não esperava. Wiwi e Mei Mei ficam trocando de corpos, né? A técnica do Wiwi é exatamente essa, né? De que permite que as almas troquem ali dos corpos. Então o Wiwi deve estar realmente ali muito satisfeito, muito feliz vivendo dessa forma. Wiwi então questiona se Dabura lhe permite demonstrar sua gratidão, lhe chamando de rei do outro mundo. O que, é claro, deixa o Densuke confuso, questionando como assim gratidão. Wiwi então começa a explicar que aproximadamente 70 anos atrás, uma onda terrível de poder abalou o Japão. Então vem a parte mais bizarra do que simplesmente o Wiwi está no corpo da Mei Mei. Todas as 3 crianças à sua frente são iguaizinhas a ele e a Mei Mei. Meu Deus, esse mundo da feitiçaria é muito maluco, cara. Nem me pergunte como essas crianças surgiram, nem me pergunte. Ele então informa ao Dabura que depois daquilo, o mundo normal retornou e a felicidade da paz também chegou. E em pouco tempo as pessoas haviam esquecido do que havia acontecido. Wiwi então diz que as pessoas esqueceram o que é poder, o que é a força. As crianças não conhecem o ápice da violência que os seres vivos podem alcançar. Dabura escuta em silêncio, enquanto Wiwi continua dizendo que Dabura certamente seria capaz de mostrar às crianças o verdadeiro terror das maldições que jorram das entranhas. Dabura então fala que infelizmente é isso mesmo, mas sem um oponente adequado ele não pode mostrar nada que vale a pena ver. Com um oponente meio preparado, terminaria antes mesmo que ele pudesse mostrar suas habilidades.
antes. Will então sorri de forma sinistra e diz para Dabura não se preocupar. Ele tem certeza que o alien vai sair dessa batalha satisfeito. Enquanto um avião passa por cima da terra amaldiçoada de Tóquio, Will diz que certamente a solidão de Dabura também será curada. E aqui a gente consegue observar, né, essa questão da solidão do mais forte mais uma vez, né, passando ali pelo Gojo, depois o Sukuna, depois ali o Itadori e agora o Dabura, né? Esse quarteto da base da solidão do mais forte, né? Essa característica. É claro que o Yuta, ele deve ter tido isso também, né? Porque essa solidão do mais forte fez ele tomar a atitude de pegar o corpo do Gojo, né? Porque você tem que se agarrar com todas as forças para manter as pessoas vivas, né? E isso faz com que o ser mais forte, né? A solidão ali do mais forte faz com que as pessoas consigam tomar atitudes inesperadas, né? Os feiticeiros ou até mesmo ali os simurianos. O que foi no caso ali do próprio Dabura vindo para a Terra, tomando as dores ali dos Rúmeus, meio que para proteger a sua própria irmã. No hangar do avião, as sirenes piscam, alertando que a comporta está se abrindo. A cadeira de rodas de Yuka está indo para trás, onde ela saltará do avião em direção à antiga capital do Japão. Mino está chorando e antes de cair, Yuka desiste de ser a irmã mais velha. Ela diz em pensamento que se for mesmo reencarnar, seu irmão já sabe que ela sempre vai querer ser sua irmãzinha. O avião então passa pela capital, Yuka cai e sua cadeira de rodas se desfaz conforme ela vai em direção ao chão. Yuka fecha os olhos e chorando, ela pensa que no passado seu irmão era, mas ela não finaliza a sua fala. A única coisa que nós conseguimos ouvir enquanto ela fecha os olhos são uivos de lobos da forma para se destacar em todo o ambiente. Dabura então encara Yuka e ela vai aterrissar com um monte de lobos à sua frente. Nós já sabemos quem ela vai invocar. Yuka pede desculpas por colocar Dabura nessa situação, mas fazendo o selo do Mahoraga, Yuka diz que com esse tesouro ela invoca a espada de 8 cabos divergentes Sila Divina, General Mahoraga. Yuka faz a invocação e vai para dentro das sombras. Assim que ela faz isso, o Mahoraga já pensa em pisoteá-la, mas Yuka não está mais lá. A garota é muito esperta. Quem é o outro ser que pertence àquele ritual? Quando o Mahoraga ele é invocado, nós sabemos que aquelas pessoas ao redor vão ser afetadas se todo mundo ali estiver vivo, né? Então, se todo mundo ali estiver vivo, basicamente todo mundo é alvo do ritual do Mahoraga. Então, o Shikigami encara o Dabura porque ele é o alvo do seu ritual e entende que ele é o seu adversário. Dabura não está afim de pagar para ver e já ativa sua habilidade, a sua técnica amaldiçoada, voando pelo céu da terra amaldiçoada de Tóquio, fazendo com que 2 luzes acendessem ali de suas mãos. Mahoraga então tem seu corpo totalmente transpassado por todas as luzes de fora a dentro, sendo empalado por essas luzes como se estivesse em um monte, uma montanha de agulhas gigantes. Neste momento, o Dabura entendeu o quão ferrado ele estava. O narrador Khan retorna explicando para nós a técnica do Dabura. O narrador oculta a técnica amaldiçoada do Dabura de propósito, apenas revelando meio nome dela, que é Luz. Ele explica que o nome não revelado é uma intenção de matar que possui massa real, transmitida entre o clã Denskute, o que é algo impossível para que um ser humano da Terra possa vir conseguir falar. Por isso, não temos o nome totalmente da técnica revelada. O narrador então diz que, pela primeira vez na história do Jujutsu, começa a adaptação do Mahoraga para uma técnica amaldiçoada extraterrestre. Estamos de volta ao jogo, meus amigos, e esse maldito sorriso agora está do lado dos feiticeiros Jujutsu.
Se esse sorriso maldito antes estava do lado de Ryomen Sukuna, agora está do lado dos feiticeiros Jujutsu. A gente observa que o Gege canetou demais neste capítulo e logo de cara ele já evidenciou 4 coisas importantes, né? Só nessa narrativa aqui desse capítulo ele já colocou para nós 4 coisas importantes. O primeiro é que a Yuka sempre teve a técnica das 10 sombras desde o primeiro capítulo. Ela só se adaptou a usá-la para os dias modernos. Eu tava conversando isso com o Kon lá no X e a gente pode observar que a Yuka ela pode ter adaptado as 10 sombras da mesma forma como o Itadori ele adaptou a técnica ali do santuário, trocando os cortes de facas, que era aquilo, né, que a gente tinha como uma visão de corte na era Heian, para tesoura, porque hoje em dia se você for observar o símbolo de recortar ali do Word, você vai ver ali uma tesourinha. Então basicamente aquilo que representa cortar é tesoura. Então Yuka pode ter meio que repaginado a técnica mediante ao mundo moderno do Jujutsu. 2. Yuka usar as 10 sombras não quer dizer que o Fushiguro esteja morto. Lá no volume 3 ou 4 de Jujutsu Kaisen, o Gege já havia explicado que mesmo grandes técnicas herdadas podem nascer em mais de uma pessoa. O Gege falou que não ia se aprofundar muito nisso, mas ele havia já dado essa mensagem quando começou a falar sobre o ilimitado de Satoru Gojo, né, de que mais feiticeiros possuem o ilimitado, só que a diferença é que o Gojo tinha os 6 olhos e por isso que ele poderia utilizar tão bem ali essa técnica. Então, não quer dizer que o Fushiguro esteja morto nessa altura do campeonato em Jujutsu Kaisen. Se o Wiwi e a Mei Mei possivelmente estão vivos, Fushiguro deve estar vivo também. Sukuna não tem nada de alien no nosso ponto 3. O narrador disse que essa é a primeira vez que o Mahoraga está se adaptando a uma técnica amaldiçoada de um extraterrestre. Então, como a gente observou, o Mahoraga luta contra o Sukuna em Shibuya. E a gente pode observar que ele se adaptou à técnica do Sukuna em relação aos cortes. Então, se o próprio narrador tá falando isso sobre o Mahoraga, o Sukuna não tem nada de alien, não tem nenhuma concepção de alien, é simplesmente ali que ele absorve o seu irmão e fica com aquela forma dos 4 braços, né? E o ponto 4 é que o Sukuna é o grande mestre da Yuka. Ela aprendeu a usar as 10 sombras, provavelmente com os relatos da batalha dele contra o Gojo. Olha só. Quem diria, hein? Quem diria que esse seria ali o grande efeito borboleta, né? Porque dessa batalha entre os mais fortes, do mais forte da era moderna e o mais forte de todos os tempos, sairia o grande ensinamento de como controlar, como manipular ali as 10 sombras de forma segura, né? Sem ser de a forma como o Fushiguro pensava de churrascar, né? De se churrascar todas as vezes que tentava utilizar o Mahoraga. O Gege colocou uma luta pro Mahoraga. Agora o Dabra vai ter que se virar ali nos 80, né? Nem nos 30 não vai dar. Vai ter que se virar nos 80 para sair dessa adaptação do Mahoraga, porque no momento em que ele se adaptar à técnica dele, meu amigo, acabou.